Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E peço também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O influenciador Felipe Neto criticou o presidente Lula pelo apoio da base governista ao fim da isenção do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Felipe Neto foi um dos nomes artísticos a apoiar a campanha do petista ao Planalto. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula? Bom, eu até tenho mais sobre esse assunto, mas eu vou jogar pro Consta para fazer o primeiro comentário, hein, Consta? Vamos lá, com que cara? O primeiro comentário é muito simples, né? Um país que leva a sério esse imitador de focas é um país doente, né? Quando ele vira alguém relevante no debate político, a ser convidado até pelo Barroso para um debate no STF sobre fake news e tudo mais, isso mostra um país doente, né? Agora, com que cara que ele fica? Com cara de otário? Ele pergunta. Exato. Ele tem um outro vídeo mais antigo, quando ele detonava o PT, que ele diz claramente, né? Se você acredita no Lula e no PT, que roubaram sim, né? Ou você é burro, ou você é corrupto. Só tem duas alternativas para quem acredita no PT. Ele resolveu passar a acreditar no Lula. O Lula disse que ia vetar, ele acreditou. Então ele agora é alguém que acredita no PT. Eu só tenho a perguntar, burro ou corrupto? Augusto. Ô Costa, você não acha que nós estamos ficando muito generosos aí? Porque agora, ontem a gente corrigiu um erro de português do Alexandre de Moraes. Hoje, a gente chamou de artista. Esse cara, ele é artista, então nós também somos. Você sabe imitar foca, Augusto? Não é. Você sabe imitar foca? Então é o seguinte, qual é a importância desse cara e dos artistas que não representam a plateia brasileira? Se você juntar essa turma toda num show, eles não vão conseguir uma plateia maior que qualquer dupla sertaneja dessas mais famosas que se apresente. Isso aí foi dito, eu vi num programa de televisão, não reconhecia a dupla. Eles falando, estão dizendo que os artistas apoiam. Peraí, é a MPB, né, a música popular brasileira. Os caras não vivem sem a Lei Rouanet. As duplas, os artistas sertanejos dispensam o dinheiro do governo e são muito mais ricos que essa turma, tá? Que passa a sacolinha toda hora para pegar o dinheiro dos pagadores de impostos. Bom, a gente segue falando sobre essa decisão aí do fim da isenção para compras de até $50, porque em coletiva de imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou que a aprovação na casa foi resultado de um acordo entre deputados, o governo Lula e o setor varejista nacional. Que o mais importante nesse sentido foi a discussão longa
as tratativas por parte de todos os líderes, do líder do governo, da oposição, do relator, do presidente Lula, do governo, dos deputados que trabalharam na confecção desse acordo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que o tema será votado na casa na próxima semana. A expectativa inicial era de que o projeto fosse analisado ainda na quarta-feira, um dia depois de passar pela Câmara. E aí, Fabi, comentamos ontem, né, sobre essa aprovação no Congresso aí de taxação de 20% para compras até $50, lembrando que agora ainda precisa passar pelo Senado, mas que o governo estava querendo empurrar para o Congresso essa decisão, porque estava de olho em arrecadar, mas não queria o ônus de uma medida impopular como essa taxação para produtos aí de até $50, dessas lojas como Shopee, Shein e AliExpress. É típico de covarde, aliás, essa postura. Mas eu preciso fazer uma continha com todo mundo. Na verdade, vai onerar em torno de 44%. Explico. Porque você tem o ICMS, aí entra na base de cálculo para o imposto, né, de taxação internacional, imposto de importação. Então, vai ficar em torno de 44%. Eu tenho chamado a atenção para esse assunto, que existe uma característica que a gente está caindo aí no dito popular. É muito falado, blusinha, né, a blusinha da Shopee, do AliExpress e dessas outras empresas, mas não é muito isso que importa para o brasileiro. Por exemplo, no mercado de insumos para informática, muita gente se abastece fazendo essas compras até $50 para poder continuar operando no Brasil, seja no comércio, seja através de outras empresas. Então, não é só a blusinha. A gente precisa lembrar que o Brasil não produz esse tipo de tecnologia. Então, ficar a favor dos varejistas sem determinar o contraponto, né, que seria pelo menos uma diminuição de algum outro imposto e onerar para os mais pobres, porque quem compra isso não é o pessoal mais rico, me deixa profundamente irritada, porque está a reboque junto à reforma tributária que foi péssima. Só que aí eu fico assim indignada, porque o Lira, ele puxou para ele esse desgaste, né? Ele não queria que o Lula tivesse desgaste, porque foi exatamente isso que aconteceu. O acordo foi feito no gabinete do Lula. O Lula passou a tarde fechado ali para saber qual parecer ia prevalecer, porque já estava consumado que ia passar. Eles estavam discutindo o percentual, tinha de 60 e ficou em 20, né? E assim, tem gente ainda achando que o Lula vai vetar. O Lula não vai vetar, porque aí ele vai se indispor com o Haddad. Tem gente achando isso bom, vai ter briga. A gente não vai ter briga. Está tudo pacificado no Congresso Nacional e governo federal. Você não entendeu ainda, mas o otário sou eu e você aí que está do outro lado, que vamos ter que pagar mais. A título do quê? Não sei. 18h26, mais de 63 mil telas acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro nesse feriado, nessa quinta-feira. Agradeço muito a sua audiência, lembrando sempre quem nos acompanha também pelas rádios, web rádios e TVs em todo o Brasil. A gente faz uma pausa rápida, são só 30 segundinhos, de que promoverá eleições livres. O país presidido pelo ditador Nicolás Maduro enviou um ofício ao Ministério das Relações Exteriores, convidando integrantes do TSE para acompanhar, junto da comitiva brasileira, as eleições marcadas para o próximo dia 28 de julho. É uma prática comum tribunais eleitorais receberem convites para acompanharem eleições em outros países. A Venezuela, no entanto, cancelou o convite à União Europeia para que observadores do bloco acompanhem o pleito. A decisão veio depois do anúncio de sanções econômicas impostas pelo grupo à Venezuela. Por meio de seu escritório em Caracas, a União Europeia comentou a decisão, dizendo lamentar profundamente o ato unilateral do Conselho Nacional Eleitoral. Silvio Navarro, o TSE, então, não vai acompanhar as eleições na Venezuela, e a Venezuela, então, também cancelou o convite à União Europeia para trabalhar como observador nas eleições, algo bastante comum que acontece em todos os países. Transparência zero, né? Programa Transparência Zero na Venezuela. O problema é colocar a palavra eleições nesse enunciado, nessa notícia, né, Paulo? Não tem eleição na Venezuela há décadas. Aliás, Nicolás Maduro está lá desde 2012, né? O Chávez morreu em 2013, não é isso? Então, foi nessa transição. Não há eleição desde o Hugo Chávez, inclusive com o Maduro, seu sucessor.
né? Os candidatos de oposição foram presos ou rejeitados. A candidatura deles foi rejeitada. Então, eu acho que não há o que acompanhar na Venezuela. Nós teremos, mais uma vez, a continuidade de uma ditadura. Aliás, uma ditadura que não faz só mal às pessoas. É uma ditadura sangrenta. Ela mata. As pessoas estão morrendo de fome na Venezuela. Não à toa o êxodo para países, inclusive para o Brasil, pela fronteira de Roraima. Agora, chama também a atenção isso ter sido cogitado, né? O Tribunal Superior Eleitoral cogitou ir à Venezuela acompanhar uma eleição, só se eles foram procurar algum espelho com o que acontece ou aconteceu recentemente no Brasil, né? É um pouco pior, viu, Silvio? Esse convite é o tipo do convite que eu detestaria receber. É o atestado da confiança, ele atesta a confiança da Venezuela, do governo venezuelano, na justiça eleitoral brasileira. O Maduro, ele inaugurou uma nova forma de campanha, né? Ou de eleição. Aparece um candidato, ele proíbe. Essa é a democracia. Ele não quer saber de União Europeia. A democracia é coisa séria. Eles vêm aqui e vão achar que é uma piada que eu estou fazendo, no mínimo. Né? E daqui a pouco eu vou sofrer um boicote mundial por causa da eleição. Agora, o Brasil não. Os defensores da democracia brasileira, que é como se apresentam os integrantes do TSE, esses merecem a confiança do Maduro. Eles podem ir lá, assistem a eleição e acham que existe até democracia em excesso na Venezuela, como declarou o Marco Antônio Garcia, né? Que foi parceiro do Amorim na construção da política externa da canalice. Imagina se o olheiro do Brasil é o Celso Amorim. Está garantida aí a vitória com o apoio do Brasil. Fazer um complemento aqui, Augusto, eu vi que o Consta também quer comentar. Durante a eleição de 2022, nós, e aí posso falar pela gente que está aqui nesta bancada, nós fomos proibidos de afirmar que o presidente Lula da Silva, na época candidato Lula da Silva, era amigo de ditadores. Nós somos proibidos pela Justiça Eleitoral brasileira. E, com poucos meses de governo, Lula estendeu um tapete vermelho em Brasília para receber o ditador Nicolás Maduro. O Brasil não condenou na ONU Daniel Ortega da Nicarágua pela perseguição que faz a padres e a civis. Para citar 2 exemplos. Sem contar que Lula segue aliado ao eixo China-Rússia. Eu paro por aqui. O Consta, essa decisão do TSE de recusar o convite para acompanhar as eleições na Venezuela foi uma notícia que saiu aqui na CNN, nós estamos divulgando, mas aí algum palpite do porquê o TSE teria recusado esse convite? Porque não pega bem para a farsa do TSE no Brasil, né? Agora só falta convidar o Maduro para avalizar a democracia brasileira e atestar junto com Barroso que a nossa urna é a mais confiável do mundo e inviolável. Aliás, as semelhanças entre Brasil e Venezuela estão ficando incômodas, digamos assim, ainda mais para quem foi acusado de paranoico por alertar que poderia estar indo nessa direção o Brasil nas mãos do PT. É tão parecido que eu não sei se o Rubinha vai ter disponível, eu estou pedindo de última hora, mas está circulando nas redes sociais um vídeo de um teatro, o Chinfrim, né, em que o Maduro abraça o povo. E é muito parecido com o Lula, lá no Rio Grande do Sul, né, com o seu fotógrafo preparando e dirigindo toda a cena, né? Então o Maduro espera o momento certo, aí as figurantes vêm, abraçam, ele é muito querido, né? E eu também li em algum lugar que a turma da esquerda no Brasil, o PT, estava preocupado se o Maduro ia mesmo vencer essa eleição. Mas o Silvio já matou a pau no primeiro comentário. Só de chamar de eleição isso já é uma piada, né? O Maduro vai perder a eleição para quem? Para ele mesmo?
Então é um negócio ridículo, mas é para criar a narrativa de que existe, né, a tal democracia relativa na Venezuela, enquanto todo mundo sabe que há pelo menos 2 décadas é uma ditadura opressora socialista que o Barroso chama de direita, né? É isso aí, pessoal. Ligação tem muito, né? Venezuela, Brasil. O mais engraçado é o que citaram ali, né? Que não se podia comentar essa tal ligação do Brasil, né? Do Brasil não, né? Do Lula com o tal presidente da Venezuela. Então, eles querem esconder as coisas, eles querem fingir que as ligações não existem, que não existem ligações entre eles, né? Essa corja. E é purinho aqui o governo daqui, né? Quem não se lembra do Lula, seu fotógrafo pedindo para tirar foto dele beijando as senhorinhas lá do Rio Grande do Sul, beijando a população. Tudo isso para tirar foto, tudo isso para sair muito bem lá na sua campanha de bom moço. E o vídeo do Nicolás Maduro ali também, puro, né? O Barba, querendo mostrar uma coisa que não é. Ninguém vê, né, a população lá da Venezuela fugindo do país, porque o país está montado na miséria, montado na miséria. A moeda venezuelana não vale nada, né? As pessoas fogem de lá, a oposição não pode ter voz na Venezuela, né? Ninguém vê isso, vai ver só o videozinho dele abraçando aquelas velhinhas ali. E elas também, né? Essas senhoras aí também vão falar a verdade, né, cara? O que a pessoa se vende? Olha por quanto que a pessoa se vende. Cara, bagaçou o Brasil, o país deles lá, e elas lá toda felizinha abraçando. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas.